Bom dia, estamos dando início ao primeiro debate do dia, os filmes exibidos ontem no 35º Cine Ceará. Estamos recebendo aqui as equipes representantes dos filmes Requiem para Moise, estamos com o diretor Caio Barreto Brisa, Brincadeira de Criança, João Toldi, Boi de Salto, estamos com a Poliana Oliveira, que é assistente de direção da Tássia Araújo, que é diretora do filme, e Andréa Pires, diretora de Fogos de Artifício. Então, eu queria começar pensando que a curadoria, a programação de ontem, ela teve um sentido assim interessante, inclusive com o curto, com o longo que foi exibido em seguida, porque eu acho que de certa forma todos os filmes de vocês falam sobre um estado de violência e liberdade, e a gente termina com a explosão de alegria do fogo de artifício, que eu acho que cria uma rota final surpreendente para quem estava assistindo os 3 filmes de vocês, que tem um spoiler ali com o Boi de Salto, que já tem uma liberdade, apesar do limite do conflito, e aí chega o filme da Andréa e explode essa diversão nesse sentido. Eu queria começar perguntando a vocês coisas particulares de cada filme, e depois a plateia quiser alguma pergunta, a gente traz aqui. Estamos gravando para o YouTube do Cine Ceará também. Caio, você falou ontem que esse é o seu primeiro filme, e você trabalha com a Suzana, que já é mais experiente no cinema nesse sentido, E você tem a carreira de jornalista, de redação. Como é para você ter feito esse filme com a Suzana? Como é que foi essa troca de experiências com a Suzana em set, em gravação, na montagem e tudo mais? Como teu primeiro filme? Como é que foi essa descoberta? Bom dia. Bom, foi maravilhoso. A Suzana, ela vem do jornalismo também, A gente tem isso em comum, e eu conheço a Suzana, enfim, a gente tem uma relação, enfim, desde o primeiro longa dela, que foi o Positivas, de 2009, a gente fez... tá desligado, Está aparecendo o microfone. Ótimo, pronto. Enfim, eu conheço a Suzana desde 2009, o primeiro longa que ela fez, Positivas. Então, assim, eu acompanho todo o arco da carreira da Suzana, digamos assim. A gente trabalhou em alguns projetos juntos, eu fazendo pesquisa e roteiro. E nesse, especificamente, foi um filme que a gente fez em muito pouco tempo, A gente fez esse filme em 3 dias. Tanto é que também a gente não tem nenhum patrocínio, porque também não havia nem tempo para pedir patrocínio, enfim, recurso. A gente até tentou depois e não conseguiu. Mas nesse filme especificamente, foi uma relação que a gente... não teve muito tempo para elaborar o que a gente estava fazendo, porque a gente fez, porque era preciso, a gente queria muito contar aquela história. Então, assim, foi um processo de trabalho totalmente diferente, porque era importante para a gente pegar o calor do que estava acontecendo, E o Rio de Janeiro é uma cidade em que as tragédias humanas, elas vão se sobrepondo, umas às outras, e a gente vai esquecendo, das que vão ficando por baixo, das que vão sendo sobrepostas. Então, a gente tinha que correr, com essa história. Eu sabia, porque eu tinha uma relação de amizade com os congoleses, principalmente o Shadrach, que é o mais baixinho, que está em Londres hoje. A maioria já está fora do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, como a gente tinha que correr, esse processo, a gente foi elaborando esse processo enquanto a gente estava filmando, Então, eu acho que assim, a experiência de trabalhar com a Suzana foi muito diferente nesse aspecto de todas as outras que eu tive, Porque é isso, a gente foi fazendo e descobrindo o que a gente estava fazendo enquanto a gente estava fazendo. Aquela coisa do caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, Então esse processo, isso foi bastante literal. Percebi agora que a ordem que vocês sentaram já é a ordem de exibição dos filmes, só que já teve essa outra coincidência.
Vamos para São Paulo agora, do Rio para São Paulo, para uma outra violência também, que é no teu filme, né, João? Também é teu primeiro filme, você mencionou isso ontem, né? E acho que para todo mundo que estava ali no São Luís, o envolvimento que você não consegue mais voltar é a maneira como essas crianças estão em tela e como elas passam uma verossimilhança muito crível, né, em torno disso. Então, antes de falar especialmente assim do tema do teu filme, eu queria te perguntar sobre essa direção de cena com esse elenco infanto-juvenil, que tem textos não são simples de serem ditos, né, e muito menos de serem proferidos e de dialogarem juntos. Esse elenco, você encontrou eles juntos ou eles já se conheciam? Como é que foi esse norte aí? Bom, esse é assim, desde que da primeira versão desse roteiro, na mão de todo mundo que ele passava, que enfim ia me ajudar a selecionar os atores para esses papéis, era sempre o comentário comum putz, difícil, hein? Putz, não sei nem por onde começar a procurar essas crianças e tudo mais. E eu tava nessa, assim, por conta desse desafio, eu tava numa fase que eu tava vendo muita entrevista de enfim, realizadores que já tinham feito filmes tensos com crianças e tentando entender qual que era o processo deles de trabalhar com elas para conseguir aquelas atuações. E eu fui percebendo que o que era a chave para conseguir o que eu queria estava justamente no processo de casting. Então, eu tive muita paciência no processo de casting, assim, foi um processo que durou meses, assim, talvez acho que quase um ano, assim, em que primeiro a gente fez essa fase de, enfim, receber o material das crianças se apresentando, e desse material eu ia sentindo um pouco quem tinha mais a ver com os personagens. Não é o caso do Fernando, ele não é igual ao personagem dele. Ele, na verdade, é o oposto, depois eu comento. Mas eu fui sentindo isso, depois foi para uma fase em que eu ia conversando com eles. E aí teve uma fase presencial de teste, em que o Gabriel, que interpreta o João Pedro, que é o protagonista do filme, ele foi pro teste dele e ele comentou que ele tinha um irmão que também atuava e que tinha vindo junto com ele, que eu não tinha visto ainda, vídeo nenhum, porque era outro papel que era difícil de encontrar, porque era a criança que sofria toda a opressão do filme. E acabou que ele apareceu lá para fazer o teste e foi daqueles que foi um clique fácil, assim, enfim, ver uma relação dele com o personagem, com a situação, e ver que ele sabia jogar o jogo ali dessa meio brincadeira de faz de conta, assim, da situação. Enfim, o Fernando, ele apareceu para inclusive ser o papel que o Gabriel acabou pegando, só que logo na primeira interação com ele eu já percebi que ele era tão bom que ele ia ser a pessoa que ia conseguir interpretar um outro papel difícil, que é o do antagonista dessa história. Enfim, e aí a gente fez essa triagem de paus presenciais, depois a gente teve um momento em que a gente fez um teste colocando todas as crianças selecionadas juntas, para já começar a trazer uma dinâmica do filme, assim, uma simulação do que seria a situação do filme. E nesse momento a gente conseguiu sentir quais tinham química, quais delas criavam uma química entre si, assim. E eu já cheguei torcendo para que os irmãos tivessem química com o Fernando. O que a gente acabou saindo desse teste, que era para ser o último, um pouco receoso, é que nenhuma atriz tinha surtido química com os meninos ainda. Então a Maju, ela surgiu num teste posterior, que de cara ali também, nesse teste online, ela já mostrou que ia dar conta do recado.
E aí, enfim, com o elenco selecionado, a gente foi para uma etapa de preparação de elenco, que eu contei com o Cleider Luciano, que foi o preparador de elenco do filme. E foi uma sequência de, acho que 6 dias antes da gravação, em que a gente, enfim, primeiro acho que trouxe um pouco esse senso do que a gente ia fazer, porque nem todos estavam acostumados a trabalhar como atores, né? E a grata surpresa foi que quando a gente começou a entrar no roteiro, nesses ensaios, elas pegaram muito rápido o jogo ali de cena, entenderam muito bem quem que eram os personagens que elas estavam interpretando. E aí acabou sendo esse exercício de que elas tinham a situação, elas acabaram nunca tendo o roteiro em mãos, mas elas tinham a situação e elas meio que improvisavam em cima do que o roteiro trazia, assim. E, inclusive, foi assim que eu sinto que surgiram os melhores takes nas diárias, que era nesse momento em que elas tinham esse espaço para fazer do jeito que elas quisessem, assim. Dá pra perceber isso, que não é texto decorado, assim, tá... Ah, que bom. Eu acho que é isso. Eu falei, fiquei até na dúvida se eu respondi. Não, respondeu. Então, essas crianças se conheceram no set. Elas se conheceram nos testes. Nos testes, entendi. Nos testes. Foi nesse primeiro teste coletivo que a gente fez. E a Maju conheceu eles só no teste, no ensaio mesmo. Poliana, você falou ontem que nós somos irmãos, né? Os piauienses e os cearenses. E eu achei interessante porque a discussão do filme, esse conflito entre tradição e um conservadorismo e uma liberdade que não é tão posta, né? Ela poderia acontecer em várias manifestações de culturas populares do Nordeste, né? Assim, existem várias linhas de pessoas, de movimentos que são conservadores ou não e tal. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, como esse filme, ele é mesmo curto, né? Ele mostra um conflito ali de uma tradição e mostra que essa tradição ela pode ter um futuro sem esse conflito, apesar de que ele não confronta, né? Mas o filme confronta. Então, como é que você vê como piauiense, né? Esse conflito? Meu Deus, essa fala, depois eu fiquei assim, será? Se eles entenderam que eu tava, era tipo, gente... Não, mas era mais no sentido de estamos abertos, sabe, para parcerias, porque o Ceará é referência pra gente. Vocês não sabem ou estão sabendo agora, mas são referência porque políticas públicas existem. Eu sei que nada é perfeito, está bem longe de ser perfeito, mas em comparação à nossa terra, que não tem nada basicamente assim, tem pouca coisa, enfim, a gente não tem um curso de formação no estado. Enfim, é bem deficitário em várias áreas, vários setores. Vocês são bastante referência, assim, pra gente. Então, minha fala foi mais nesse sentido, de vamos dar as mãos juntos, estamos querendo fazer, enfim, parcerias e tal. E sobre isso, a Tássia quis propor muito um conflito nessa questão da tradição, né? Trazendo um pouco mais para o contemporâneo, assim. Essa pesquisa dela do boi de salto já vem de 2014. Então, nasceu como uma performance mesmo, apenas, com uma drag lá de Teresina, que ela fez esse vídeo performance, né, lá, e, enfim, tinha essa figura masculina de salto, com alguns elementos do Bumba Meu Boi e tal. E aí, durante todos esses anos, ela foi desenvolvendo para um roteiro mesmo e chegou a realizar esse curta, né? Mas eu acho que a proposta era sempre essa, assim, trazer essa tradição com um pouco dessa contemporaneidade, né, desse universo queer e de que, enfim, as bichas de Teresina brincam de boi, sabe? Elas estão dentro da tradição também e eu acho que é isso, assim, se eu te respondi direito. Não, maravilha. Então, uma última coisa, o filme sempre foi a ideia terminar com aquela performance? Com a performance, sim. Até porque, como a ideia inicial do Boi de Saltos era uma performance, então ela quis culminar nisso, assim. E o ator principal, o Mikael, era a primeira vez dele atuando, mas ele é bailarino do Balé da Cidade.
Então foi assim, foi fácil porque ele já tinha um corpo bailarino, né? Já tinha ali uma coisa, uma alma que deixou tudo mais fácil, mais tranquilo para poder fazer aquela performance final, assim, do jeito que a diretora queria. Obrigado. Andréia, você foi muito citada aqui no domingo, né? Porque a Andréia, ela foi preparadora de elenco dos curtas e cast, né? Dos curtas do Directors Factory do Ceará Brasil, e todo mundo falou sobre, enfim, a maneira como você dialogou com as possibilidades de elenco, preparação, e o teu filme ontem é uma lembrança disso, né? Porque, primeiro, a direção de cena, que me lembra outros trabalhos teus, o Corte, o Operação Ingresso, mas o elenco é o filme, né? Então, quem é esse elenco, esses amigos, onde você conheceu eles? Como é que você preparou essa infinidade porque parece que tem 1000 pessoas naquela casa, né? Eu achei tão vazio quando eu vi o primeiro corte. Olha só, não parece. Como foi para você isso, né? Lidar com esse elenco gigante e trabalhar essas pequenas cenas em sequência com eles? Eu trabalho com teatro há muitos anos e desde muito tempo eu estava sempre junto com o Léo Moura Mateus nos curtas dele, quando ele fazia na Maraponga, enfim, aquela feitura super artesanal que eu acho que o cinema foi perdendo um pouco, né? Aos poucos, parece que isso foi se desmontando, desfazendo as formações do Ceará, como você disse, o Ceará, de fato, é um estado que tem muita formação em audiovisual e isso faz a gente meio que aprender a fazer audiovisual. E nesse aprender, dentro dessa palavra, tem um monte de coisa que talvez nos tire alguma bruteza, um lugar cru, que às vezes é ótimo, mas também às vezes nos dá um formato que, enfim, faz a coisa se tornar diferente do que ela poderia ser se, né, de fato, a gente não tivesse nada. Então, ao longo do tempo, assim, eu fui participando de muitos cenários, né? Tipo, do teatro mesmo, como diretora, eu trabalho muito fora, olhando para a cena, aí dança, música, e aí o audiovisual já estava sempre ali no entorno, né? Então, esse filme, aí eu fiquei um tempo dando aula na Unifor, no curso de cinema da Unifor, onde eu conheci o Tom, que fez a foto do filme, o Tom. Muito desafiador, né? Enfim. E aí, nesse processo de me aproximar do audiovisual num lugar de formação, e lá no curso tendo estado observando os estudantes ali trabalhando nos seus curtas, aprendendo a lida do que é um roteiro, como que faz um set, aquelas equipes gigantescas, tudo isso, me deu muita vontade de voltar a fazer algum filme, assim, trabalhando muito em cast, essa coisa de elenco, que muitas vezes a galera não entra nos testes. Eu falei, gente, vou juntar todo mundo que não passou nos testes, vou fazer um filme. Não foi, tipo assim, foi onde eu falei, gente, é sério, vou chamar quem não passou no teste ali, esse teste aqui, e vou fazer um filme. Falei pro João, o João tá ali, ó, falei, amigo, vamos nessa, então. E aí, foi mais ou menos assim, muita gente que eu já conhecia dos casts, já conhecia da vida, já conhecia do teatro, já conhecia da dança, já conhecia do próprio cinema. E aí a gente decidiu fazer esse filme muito rápido também, assim, não como o seu, porque eu vi que o seu tem uma estrutura, depois eu vou te perguntar, assim, de fotografia, tipo, um cenário, né? A gente se juntou mesmo sem R$1, sem nada, assim. Eu falei, eu queria uma casa, porque eu queria fazer um filme que é uma festa de Réveillon e alguém ganha na Mega da Virada, e ninguém sabe se é verdade, se não é, pronto. E aí a Ana Vitória, eu tenho uma casa. Uma pessoa da minha família tem uma casa. Então, pronto, qual a data? Aí a gente marcou uma data e foi ver coisas mínimas de estrutura. Vamos fazer a equipe pequena, fazer igual os filmes que a gente fazia lá atrás, quando eu trabalhava ali com o Léo, sempre ficava ali no entorno. O que tu acha, Andréia? Sabe? Então, tinha um movimento até eu chegar no Vando, vulgo Vegeta, que é um filme que a gente dirigiu junto, e que inúmeras vezes esse filme foi... eu fui para vários debates, vários festivais com o Vando, e muitas vezes as perguntas eram: como é para você trabalhar com o Léo? Assim, como que é o cinema do Léo? Sabe, tinha uma coisa que na época do Vando, o Vando foi um filme feito com galera sem grana, do mesmo jeito que foi o Fogos, mas tinha o Léo.
que o Léo é uma pessoa do cinema, tem uma formação no audiovisual, tem uma história, uma trajetória, né? Então, o Fogos, eu decidi fazer de uma forma que eu não me interesso em estar fazendo apologia e fazer trabalho sem grana, não é esse uma coisa que eu quero na vida, embora eu já tenha feito muita coisa no próprio audiovisual sem dinheiro, mas eu quero poder concorrer aos editais e ter dinheiro para fazer, né? Então, o Fogos, ele é um filme que só existiu porque o Tom topou. Eu tenho essa investigação no plano de sequência, é uma coisa que me interessa em todos os meus projetos. E quando eu conversei com o Tom, ele foi de cara, ele falou, vamos fazer. Então, topou, não teve ressalvo, assim, mas será que é a sequência mesmo? Não, ele foi e aceitou. E esse filme é um filme para olhar para essas pessoas, para esse elenco. Então, de fato, a coisa mais importante do filme são os atores. Não é um filme que a gente fez uma preparação de elenco, não é. A gente fez ensaios na casa, assim, ensaios breves, até porque era difícil reunir todo mundo. Não é um filme de roteiro, um super roteiro. Não, é um filme que tem uma estrutura de roteiro, é todo escrito, todas as narrações são escritas, tudo. Mas é um filme dos atores, né? É um filme onde a câmera faz um balé naquela casa e se desafia a mostrar esses corpos, essas pessoas, né? Então, se a gente tivesse tido um pouco mais de estrutura de grana mesmo, de investimento de tempo, a gente teria um filme mais fino, assim, era possível. Inclusive ontem o som não estava muito legal, porque a sala, a gente prejudicou, inclusive quem puder ver de novo em outra situação, acho que vai ser melhor. Mas tudo foi muito artesanal. Né? Então, de fato, é um filme que acontece para mostrar como que os atores conseguem, de algum jeito, desafiar essa ideia de protagonismo, que é uma coisa que sempre me interessou. Eu gosto muito de filmes que eu não sei quem é a pessoa principal do filme, onde todo mundo tem uma importância naquilo que faz, na ação, né, no modo de falar. É um filme que quebra ali a quarta parede, né? A gente olha para a câmera e narra as coisas. E pronto, assim, de modo geral, eu acho que... Eu fiquei falando um monte, né? Mas só para contextualizar um pouco, né, do universo, como o universo do audiovisual e dos atores chegam aqui até mim, né? E só para finalizar, esse ano eu tentei o edital... Eu tenho um roteiro de um filme para trabalhar com 10 crianças. Por isso que eu fiquei muito encantada do teu filme, né? Depois podemos conversar. E aí, esse filme, eu tenho esse roteiro há muitos anos. Eu já cheguei a reunir várias crianças, elas eram pequenas, elas já estão todas adolescentes. E eu ainda não consegui fazer esse filme, porque esse filme eu não consigo fazer sem dinheiro. Esse filme eu só consigo fazer se eu tiver realmente dinheiro. E mandei para o edital, e um dos pareceres do edital foi que eu não tinha experiência na linguagem do audiovisual, assim, não. Eu tirei nota 5, que era de 0 a 5, né? Nota 5 no roteiro, nota 5 não sei o quê, nota 5 e nota 1 em trajetória, potencial de realização era o nome do quesito, né? Enfim. E aí o parecer dito dizia, você não tem experiência na linguagem, né? Então, às vezes, onde você está, como você trabalha, é uma coisa que para você, onde você está, existe ali um viewpoint, né, um ponto de vista, e para quem te vê, existe outro, né? Porque me interessa super pouco ficar dizendo trajetória, como eu estou falando aqui narrando essas coisas, mas eu tô falando tudo isso porque eu estou num ambiente de cinema, e para mim é importante questionar um pouco esses lugares que muitas vezes precisam de um reconhecimento, de um título, você... dirigiu tal coisa. É muito incrível olhar e dizer assim, meu primeiro filme, e isso não te coloca num lugar diferente ou menor, enfim, né? Então, fico feliz em poder estar aqui e poder ter esse microfone aqui onde eu posso conversar e falar um pouco sobre esses universos que se cruzam, né? Que não precisam ser únicos. Com certeza. Se tivermos perguntas da plateia, é só me acionar. Temos ali atrás o Bruno. Bom dia, sou o Bruno Canela. Eu gostei de ver os filmes de vocês 4 ontem juntos, porque eu acho que eles teve um conjunto muito forte que fez a gente pensar sobre direção de fotografia
nem sempre é algo que vai especificamente saltar os olhos, mas no caso dos 4 filmes de vocês, o Boi de Salto teve uma discussão bem longa sobre a direção de fotografia no Festival do Brasil, semana passada, sobre a iluminação da performance e tal, e a gente vê algumas escolhas são muito radicais de foto em todos os filmes de vocês. No caso do Fogos de Artifício, eu não sabia que estava diretor de fotografia aqui, tem sempre essa questão do plano sequência, que ajuda muito na imersão e no tempo real, mas me parece uma dificuldade para iluminar, porque você não consegue colocar um refletor nada em lugar nenhum, que tudo filma, tudo é cena. Então, tem uma dificuldade, além da movimentação das pessoas, dos espaços, de como iluminar aquilo, e algo que foi usado de maneira muito despojada. Me parece assim, eu fiquei interessado em saber como criar e iluminar esse espaço, quando você sai para a rua, vai e volta para casa, enfim. No Brincadeira de Criança, a gente fica também muito preso na questão da violência com as crianças, mas tem uma imagem muito específica, uma fotografia que é mais lavada, que é escolhida, e que muitas pessoas ficam olhando e falam, nossa, que imagem é essa? Que também é um estranhamento, que parece obviamente voluntário, que você fala como você chegou nisso. O Moise tem todas essas imagens super desfocadas, a gente está nos rostos deles, a gente está pensando exatamente o que é aquele espaço ali, será que ele não podia mostrar o que é ali no fundo, está querendo preservar outras coisas. Então, assim, para mim foi muito rico pensar em tantos filmes ousados em termos de fotografia. Não sei se algo tinha já saltado os olhos de vocês também. E aí, quem começa? Está mais perto aí, Obrigado pela pergunta. Acho uma ótima pergunta e, enfim, agradeço pela oportunidade de falar sobre isso, porque esse sem dúvida, assim, é um tema, né? A gente aproxima, a gente tem uma tentativa de aproximar o espectador ao máximo daquela história. É uma história que todo mundo ouviu falar, todo mundo lembra de alguma forma, uns mais, outros menos, porque, enfim, teve uma repercussão nacional, né, o assassinato do Moise, mas, ao mesmo tempo, é tudo muito estrangeiro. O próprio Moise, ele era chamado de angolano na praia. Então, para a gente, essa questão da identidade das pessoas que vêm dos países do continente africano, quer dizer, ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito africano, essas pessoas elas estão muito deslocadas. Quando elas chegam aqui, os congoleses, eles em 3 meses, eles estão falando português fluentemente. É impressionante. Mas um economista congolês, por exemplo, quer dizer, se um economista alemão vem para o Brasil, ele vai trabalhar como economista. Um economista congolês que vem para o Brasil, ele vai trabalhar como faxineiro. Ou caso, enfim, de um que eu conheço, ele virou barbeiro. Ele teve que aprender uma nova profissão para não ser mais faxineiro, depois de 5 anos fazendo faxina. Quer dizer, então o distanciamento que nós brasileiros temos, até porque, enfim, é um país já com uma alta complexidade, com problemas estruturais profundos, né, que a gente vive. Então, eu acho que existe esse distanciamento por várias razões. Até mesmo o próprio assassinato do Moise, ele é morto enquanto as pessoas estão correndo no calçadão, enfim, malhando, comprando cerveja, comprando água de coco no próprio quiosque, onde estavam espancando ele nos fundos do quiosque. Quer dizer, por que ninguém parou para oferecer ajuda? Eram 3 homens batendo em um, com um taco de beisebol. O cara, foram mais de 40 pauladas que ele tomou. Quer dizer, então, esse distanciamento, a gente pensou, como é que a gente faz nesse filme, enfim, em tão pouco tempo? A gente não conhecia tão bem as locações, quer dizer, onde que a gente ia filmar? O aeroporto, claro, né, já é um espaço mais conhecido, mas a casa deles, por exemplo, que é logo a cena seguinte, né? O Shadrach, ele sai do aeroporto, ele entra no carro, tem aquela cena dele no carro, e aí depois eles estão já na preparação para o protesto. Então, quer dizer, a gente filma num apartamento, depois a gente filma num ônibus. Então, assim, isso também conduz a narrativa e o nosso olhar, né? Enfim, são espaços muito fechados, então a gente precisou fazer, fechar mesmo, enfim, né? Nesses rostos, nesses corpos. E aí depois, quando a gente vai para o protesto, eu acho que foi uma escolha
importante, eu queria muito destacar o Ricardo Maza, que é o nosso diretor de fotografia, que a gente pensa, como é que a gente filma um protesto? Aquele protesto era gigantesco. Tinha gente, enfim, da Zona Sul. Foi um protesto que furou bolhas no Rio de Janeiro. Pela dimensão dessa atrocidade, mesmo para uma cidade como o Rio, de muitas atrocidades, né? Sobretudo contra pessoas negras. Então, ali naquele protesto, a gente pensa, não faz o menor sentido a gente levantar um drone aqui, por exemplo, que seria uma escolha, você vai dar uma dimensão, mas enfim, aí também tipo, vai botar um drone aqui, vai virar jornalismo, né? Quer dizer, a gente não está fazendo jornalismo. Vamos manter isso fechado nessa dança, né? Aquele protesto, ele é um movimento muito físico, né? E até, enfim, ontem a pessoa me perguntou como é que estava no meio daquela confusão, como é que foi filmar? Eu falei, cara, foi uma loucura, porque a gente estava à flor da pele, né? Enfim, a gente estava muito emocionado, a gente estava muito puto, com muita raiva daquilo, e ao mesmo tempo a gente precisa contar essa história. Enquanto o Maza estava segurando a câmera, por exemplo, eu estava abraçando ele e tomando porrada, porque o protesto estava andando. Enfim, então, para dar alguma estabilidade, né, para ele conseguir filmar aquilo, eu abracei e fiquei fazendo tipo um escudo mesmo, né? Enfim, e era empurrão para um lado. Eu, enfim, tomei muita porrada nesse dia. Então é isso, assim, foi uma escolha para a gente tentar aproximar o espectador dessa história. Eu tentei ser criativo aqui, improvisar uma resposta sobre a questão da imagem lavada do filme, mas a verdade é que eu me surpreendi com isso também, não era para estar daquele jeito. Não foi a cor pensada para o filme, e não era o que estava no meu computador. Mas sobre a fotografia, esse curta ele tem um estilo de fotografia que não necessariamente é um estilo de linguagem, imagem que eu penso em trabalhar em projetos futuros, ideias futuras que eu tenho, assim, mas eu sentia que era a linguagem que casava com a história que eu queria contar. Eu tinha essa intenção de ter uma fotografia de câmera mais solta, que tivesse envolvida no meio da situação, mais próximo dela, e que passasse um pouco essa impressão de que você está fazendo meio parte dessa história, até porque essa é uma história que nasce de, enfim, experiências pessoais minhas, e o filme é tenso porque eu gostaria de passar um pouco do que é a tensão de estar envolvido nessas disputas de dominância quando elas acontecem, assim. E principalmente do sentimento que eu me lembro de ter quando criança, quando esse tipo de situação acabava acontecendo em qualquer grupo que eu tivesse, assim. Então, é uma fotografia que tem um pouco esse caráter solto, imersivo, e em determinado momento se torna até um pouco voyeurístico, assim, com um pouco da intenção de te colocar dentro dessa situação, mas impossibilitar um pouco que algo seja feito a respeito dela, assim. Então, foi esse o trabalho, enfim, de linguagem que a gente pensou para o filme. E acho que é isso. Oi? Foi a estreia do filme ontem. Inclusive, poxa, muito feliz essa ocasião de, enfim, poder estar falando sobre o filme aqui, e ter seu filme passando para um monte de gente numa sala, assim, é algo incrível. Eu tentei uma hora me enfiar no meio do pessoal para tentar escutar o que iam falar sobre o filme durante ele, assim, como iam reagir. Inclusive, quando a arma trava no filme, eu lembro de eu ver a silhueta de uma pessoa, assim, na minha diagonal, o cara olhando pro lado, para um amigo, fazendo tipo... Eu
fiquei pensando, talvez, não sei se precisava desse momento mesmo, talvez tenha ido um pouco longe ali. Teve um amigo que se levou a foto e ia sair. Aí quando ele começou a apontar a mão assim, ela gritou, não, para com isso, para com isso. Diz que sai, Caramba. Eu assisti o debate, tu fez pergunta, né? Eu estava lembrando da tua voz, assim. A Maria estava lá, a Maria Navarro, que é a diretora de fotografia, ela é mineira e ela é maravilhosa, assim. A fotografia tá belíssima, não tenho nada o que falar. Eu acho que talvez a gente tenha tido, sei lá, se for algum entrave, limitação de equipamento, porque é isso. Teresina tem suas limitações de estrutura, assim, e ela veio de fora, mas a gente, com o pouco orçamento que a gente tinha, conseguimos tentar trazer para ela o máximo que a gente podia, assim, né? Acompanhei também, eu era assistente de direção, mas eu também estava um pouco perto da Tássia nessa questão do orçamento e tal. Porque, enfim, tá todo mundo junto fazendo um pouco de tudo, assim, pra tudo dar certo, né? E ela é maravilhosa. A gente também teve a felicidade de trabalhar basicamente com a maior parte com mulheres, assim, nas cabeças de equipe. Era a Érica Santos na produção, a Verônica Coelho na direção de arte. Aí a gente tinha a Tássia, tinha eu, tinha a Maria Navarro e tinha mais outras mulheres também na equipe. E acho que é isso, assim, a fotografia é belíssima, concordo muito. E a Maria é ótima, gente. Chamem ela para trabalhar. Acho que o Tom podia falar sobre. Não, mas pega esse aqui, porque a gente tem que gravar. Bom dia. Sou o Tom, fiz a direção de fotografia do Fogo de Artifício. E comentando um pouco sobre essa questão da iluminação, né? Como é que a gente pensou. Era um filme que a câmera transitava por vários locais da casa, como vocês viram, sem cortes, num plano de sequência de 16 minutos. E a gente teve que trabalhar realmente com lâmpadas diegéticas. A gente não usou nenhum refletor e foi realmente esse jogo de usar os abajus, as lâmpadas de teto e pensando em como organizar isso, porque tinha uma grande questão que eram as sombras. Para onde a gente passava, a luz que estava atrás projetava a minha sombra à frente e tinha toda uma mise-en-scène, até às vezes os atores tinham que cobrir os abajus para não acontecer isso. E quando a gente ia descendo as escadas, ficava no escuro, era a luz do flash do celular. A gente foi tendo essas pequenas invenções. E quando vai lá para fora é a luz do porte, realmente, da rua. E quando entra, a gente já estava... a gente não tinha nem dinheiro, nem tempo e nem equipe. Então, chegou assim um momento que já tinha acabado o tempo e a gente estava tentando iluminar aquela cena da garagem. E aí a solução que existiu foi um dos atores estar filmando com flash a cena e foi isso a iluminação, com aquela luz verde atrás. Aí tá hora, não dá mais tempo, porque a gente tá mancado, longe. É assim mesmo, vai. E ficou ótimo, é um dos melhores momentos, assim, em termos de iluminação. E foi isso, assim, esse grande desafio de tentando distribuir essa iluminação e também um trabalho muito árduo da pós-produção. Eu e o LP, que fez a cor do filme, a gente passou muito tempo criando máscaras e cada vez, às vezes a gente entra naquele quarto que eles estão brigando e tá uma iluminação super estourada, então escurece e sai de novo e clareia e tudo meio imperceptível, eu espero. E é isso, assim, 1 milhão de máscaras para fazer funcionar também. Se tivermos mais alguma, só me acionar, tá, pessoal? Perguntas. Eu vou fazer uma última pergunta a vocês, para a gente encaminhar aqui nosso tempo. Caio, você entendi que o filme parte dessa urgência de contar o assunto, né, de que você e a Suzana queriam contar o quanto antes. E a minha pergunta é, a ideia sempre foi ser um curta-metragem? Porque eu fiquei pensando, quem é essa pessoa, né? Eu acho que o filme deixa essa pergunta para quem não conhece, para quem não viu o caso, né, na época.
E ela, na ideia de um curta-metragem, é fascinante porque você vai atrás de o que aconteceu, quando foi. Sempre foi ser um curta e sempre foi ser essa coisa urgente, ou tinha algum projeto inicial de não, vamos apresentar aqui essa história, um média, ou uma reportagem, ou um longa, ou não? Ou sempre foi ser um curta emergente? Inicialmente, a gente pensava num longa. A gente queria continuar essa história, enfim, a gente tinha caminhos para isso, né? Porque eles saem do Brasil, então a nossa ideia era, de alguma forma, acompanhar, quer dizer, não seguir, mas contar também como é que é essa saída do Brasil e como é que é para os que ficam. Porque ali são os melhores amigos do Moise. Basicamente são o Moise vivo hoje, né? A vida que eles levam é a mesma. Assim, não, claro, quem está nos Estados Unidos, tem 2 que estão nos Estados Unidos, ele já tem, cada um tem um carro. Já, enfim, eles de alguma forma se adaptaram e ainda estão num processo, claro, de adaptação, ainda mais com o governo Trump. Um deles, por exemplo, se esconde, enfim, porque morre de medo de ser preso, de ser levado, de ser deportado. Se eles forem deportados, eles não vão ser deportados para o Brasil, eles vão ser deportados dos Estados Unidos para o Congo, como alguns amigos deles que estão lá já foram. Então a gente inicialmente pensou num longa. O que aconteceu? A gente não conseguiu, mas não conseguiu um centavo. E a gente tentou em vários caminhos, enfim, vários editais. A gente tentou até se associar, enfim, de alguma forma, a uma outra produtora de São Paulo. Enfim, a gente não conseguiu, enfim, mesmo com notas altas, enfim, bem qualificados e tal, a gente não conseguiu. Então, a gente precisou mudar a nossa ideia inicial e a gente falou, vamos apostar num longa, num curta, porque a gente tem aqui material para fazer um bom curta. Enfim, como eu disse, foram 3 dias, né, apenas de filmagem. Naquele momento anterior à ida deles para os Estados Unidos, de 2 deles, né, no caso. Então, é isso. A gente tentou fazer um longa, mas a gente não conseguiu, a gente resolveu fazer um curta. E olhando hoje, eu acho que a gente... eu não sei se eu agora faria um longa, por exemplo. Eu acho que resolveu aquele momento, enfim, eu acho que o curta está bem resolvido, sabe? Eu sinto que a história está contada, enfim, que a história está representada. Enfim, então é isso. Eu só complementar a pergunta anterior, a questão anterior que eu falei sobre... a gente teve uma tentativa de aproximação, enfim, com a questão da fotografia. E eu só lamento que ontem, infelizmente, o filme foi exibido sem legenda. Então, a gente tem, enfim, metade do filme é falado em Lingala, que é um dos idiomas do Congo, e mesmo a parte em português é difícil de entender porque eles são refugiados congoleses, enfim, muitos não estão há muito tempo aqui, não falam tão bem assim o português, então eu acho que acaba distanciando, né, o espectador da história, né, enfim, tudo ali que eles falam fazia sentido para a história que a gente estava contando, né? Então, enfim, a gente infelizmente teve esse problema. Curioso você falar isso, porque eu reparei na falta de legenda, mas eu imaginei que tinha sido uma escolha, porque eu imaginei que independente se a gente entendeu ou não o que eles estavam falando, a gente sentia a revolta no poder da fala deles, na tonalidade da fala deles. Eu achei que tinha sido uma escolha. Nós temos uma pergunta de Merten. Eu vi ontem no Hacking pela segunda vez, né? Já tinha visto um filme em Gramado e interessante que vocês tenham falado, que tenham falado agora sobre o problema do som, né? Porque a gente tem tido aqui na sala problema de som em vários filmes, prejudicaram alguns.
realmente muita gente diz, mas o que ele disse, o que ele está dizendo, o que ele está dizendo, é uma coisa meio angustiante. Em Gramado, a gente tinha ficado muito impactado por causa do tema, mas muita gente achou, esperava que da Suzana Lina, esperava-se mais elaboração como documentário. Mas eu que ontem, revendo o filme, eu acho que ele tem sim uma elaboração, na simplicidade, sendo mais direta, etc. e tal, ele tem um grau ali de sofisticação na maneira de contar essa história que eu até gostei mais, um impacto mais, digamos assim, uma qualidade formal. Eu não sei se vai querer fazer algum comentário sobre isso, mas se um filme com brincadeira é engraçado, né? Porque a gente considera angustiante, né? E a gente está sempre à espera do tiro fatal, né? Que não vem, né? Sabe, em alguns momentos até escurece completamente a tela e a gente espera que nesse momento vá acontecer esse desenlace. Você falar sobre essa construção, né? Como de repente, eu não sei, desculpe, eu cheguei tarde, eu não sei se tu já falasse isso, se tu já falasse, aí a gente esquece, depois tu falando, eu aí fala. Né? Mas sabe como tu pode construindo esse, digamos, suspense, né? Essa tragédia anunciada. O que é uma tragédia? Né? Está mostrando. Né? Assim. Bom, eu acho que o filme sempre teve esse foco em ser um filme com uma narrativa linear e sempre teve a intenção de ser um filme de suspense com alta tensão, né? Desde o roteiro ele já era isso. E a questão sobre o disparo da arma nunca foi algo que eu quisesse que acontecesse nesse filme. Nunca mentira. Tipo, a primeira versão a arma disparava, mas a gente não via qual era o resultado desse disparo, assim, ficava subentendido. Só que eu nunca gostei desde que eu escrevi, eu não gostava desse final, porque eu nunca quis que o filme fosse sobre a arma. Eu queria que a arma fosse um instrumento de dominação usado por um dos meninos ali, mas eu sempre quis que a discussão do filme fosse muito mais em torno daquela relação entre meninos do que necessariamente sobre a arma, e por isso tentei queria fugir desse eventual disparo que sempre parece que vem e não chega. E, inclusive, eu acho que você falou sobre o filme ser a tragédia. Eu acho que o jeito que ele termina é, para mim, a conclusão dessa tragédia, porque o que eu busquei com a imagem daquele objeto fosco, preto, em meio aos brinquedos coloridos, é que trouxesse um pouco a reflexão sobre a mancha que esse episódio deixa para aquelas crianças, assim, principalmente para aquele menino que tem que ficar durante o filme nesse embate com ele mesmo entre seguir o coração e apoiar o irmão, ou seguir um lado mais racional e ficar junto com o primo, que é essa figura mais dominante do quarto, teoricamente, né? Então é isso. Na construção do roteiro, eu acho que, enfim, eu me interessava muito narrativamente de como o filme vai parecendo que vai ser uma coisa, desconstrói, ele se desconstrói, de repente ele constrói uma nova ideia e desconstrói. Sim, o roteiro tem esse jogo, né, com essa expectativa do tiro, mas no fim foi isso, assim, não queria que a arma disparasse, porque para mim o filme não é sobre a arma, sim sobre a relação desses meninos, e a arma tá lá como um instrumento, e o qual eu não gostaria que se tornasse um protagonista do filme.
Eu sei que é muito difícil a partir do momento que crianças com uma arma aparecem em tela, é muito difícil que a arma não se torne o protagonista do filme, assim, mas... Mas digamos, essa desconstrução da nossa expectativa, porque a gente é espectador de cinema, né, cara? O cinema constrói no imaginário da gente uma série de códigos, né? Tu tem uma arma ali, tu tem criança brincando, vai dar merda. Então, a gente já fica nessa angústia permanente e tu prolonga essa angústia de forma quase indefinida, né? Eu falei com uma amiga ontem e ela me disse, ai, aquele cara é um sádico, o diretor, sabe? Porque prolonga essa expectativa do público, né? Mas é por causa do imaginário da gente. E o filme tem 12 minutos, parece que tem 30. Você fica, meu Deus, cada segundo. Isso inclusive foi uma preocupação grande minha antes de fazer o filme, sobre me chamarem de diretor sádico. Você foi chamado aí. Logo no primeiro. Porque eu não queria que fosse isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, nessa dúvida de como fazer de uma forma que não ficasse isso, eu acabei abraçando a intenção inicial que veio comigo desde o momento que eu escrevi o roteiro. Eu decidi fazer o filme que eu senti, assim mesmo. E fica a sensação de vai dar merda, mas pra mim é isso, assim. Eu acho que é um filme que, no fim, deu merda. Assim, aquilo ali, aquele menino que esconde a arma no baú, ele tá acobertando o primo mais velho, ele tá perpetuando o ciclo de tudo que aconteceu ali naquele quarto, assim. Então, é isso, assim. Você tocou bem nessa questão de ser um filme trágico, assim. Eu acho que era a intenção. Você quer comentar? Eu quero só comentar. Obrigado, Merten, pela sua análise. Enfim, isso que você falou sobre a percepção que você teve na segunda vez, né? Ter sido diferente da primeira. Você sabe que eu ouvi isso, enfim, algumas pessoas que já tinham assistido o filme também me falaram isso. Eu não sei se de repente a falta da legenda de alguma forma ajudou, né, nessa enfim, sensação, mas com relação à elaboração, a gente acho legal falar sobre isso também. A gente tinha algumas ideias, a gente gostaria de fazer algumas coisas, mas primeiro a gente estava muito pouco tempo, né? A gente teve 3 diárias só para filmar, enfim, e a gente estava assim num momento de muita dor, né? Para todas aquelas pessoas. Então o que a gente fez assim como escolha foi justamente assim, vamos fazer uma coisa simples, vamos fazer um documentário sem tanto ainda que não tenha, porque essa elaboração de fato não houve. A gente elaborou o filme enquanto a gente estava fazendo esse filme. Então eu acho que a coisa do movimento, né? A gente apostou muito, enfim, de alguma forma todas as cenas têm um movimento, né? Quer dizer, eles estão no aeroporto, eles estão dentro de um ônibus, eles estão num protesto que também não é um protesto parado, né? Então, enfim, a nossa escolha foi justamente assim, vamos fazer o simples nesse pouco tempo que a gente tem para contar essa história. E, enfim, algumas pessoas gostaram mais, né? Enfim, outras menos, né? Dessa simplicidade, né? Mas é isso, foi foi também o que era possível fazer dentro daquele tempo e daquele momento tão pungente de dor. Uma última dúvida para encerrar, Andréa, dúvida pessoal agora. Eu vi o filme umas 3 vezes para entender se era um plano de sequência, se tinha um corte. Não quero acabar com a magia, mas eu queria entender, você gravou esse filme uma vez, algumas vezes? Como é que foi essa gravação? Gravamos algumas vezes, mas porque é uma coisa difícil de fazer, de fato, como o Tom falou, mas a gente é uma sequência, de fato, né? Tem um corte, que é o corte do quarto, enfim. Mas,
porque a gente não tinha mais tempo a gente queria muito fazer mais uma, sabe aquele mais um que não deu certo. Mas é de fato uma sequência que a gente ensaiou ali para acontecer com a câmera, ensaiou com todo mundo. É tudo muito coreografado. Eu acho que um pouco menos do que os meus outros projetos que eu fazia sequência, que era coreografado na palavra, assim, no pé, na mão, vira. E esse foi um pouco menos, assim, mas por conta da noite. Porque fazer uma sequência à noite numa casa que não é só um andar foi um dos nossos maiores desafios, né? Mas a pergunta era essa, né? Se era uma sequência. É uma sequência, sim. E a gente ensaiou e trabalhou para que a gente não queria abrir mão de que fosse assim, de que fosse de fato uma sequência. Maravilha. Bom, muito obrigado a vocês por essa conversa, pelos filmes e para quem estava aqui na plateia. Muito obrigado. Valeu.